Consigo tirar isso aqui? Bom. Vou apresentando assim, isso aqui deve sair de forma automática. Bom, pessoal, boa tarde. Então, para quem não me conhece, eu sou Luiz de Abreu. A gente vai falar hoje sobre o Llama Family, né, que na verdade é um pacote ali que vem da Meta, né? Então, vem do Facebook Metas, que é o Large Language Model Meta AI. Tá? Então, o grupo hoje ele é formado pelo Antônio Azambuja, pela Camila Alves, Tayana Carvalho e eu, Luiz de Abreu. Bom, quando a gente começou a estudar sobre a família do Llama, né, e ler os artigos, a gente ficou muitas vezes encucado com alguns termos dos artigos, e aí com essa divisão que o professor deu para a gente, né, de duas datas para apresentar o Llama, a gente se sentiu um pouco convidado a falar sobre as LLMs, né? Então, fazer uma introdução, né? Às vezes, alguns termos de artigos são meio complicados, ou como é que o LLM funciona. Então, a gente se sentiu convidado a falar um pouquinho para vocês sobre o tema, né? O que exatamente é uma LLM e como que elas trabalham, né? O que exatamente uma LLM faz. Então, eu queria iniciar aqui, pessoal, com um pequeno vídeo. O vídeo tem 9 minutos, de um dos inventores da IBM, falando um pouco sobre Natural Language Processing, né? Que, na verdade, é o início de tudo. Então, vou passar para vocês. Vejam só se o som está chegando, pessoal, por favor. Está não. Para mim está sem som. Está sem som. Tem algum formato de compartilhamento com som diferente, que não é o share screen? Não, você pode compartilhar o desktop inteiro para ver se melhora. Eu já estava. Não é isso, já estava. Não Às sei. vezes tenta compartilhar só a janela do Chrome, do navegador, que de repente vai funcionar. Ou então o contrário. Pronto, eu vou compartilhar só a tela do Chrome, tá, pessoal? Vê se chega aí. Áudio ok? Funcionando. Tá. What is natural language processing? Well, Luiz, eu acho que quando você se mutou, o som parou. Pensei que era só aqui. Calma aí, estamos com som ou sem som, pessoal? Agora eu tô... Sem som. Eu achei que era só o pra som- mim também, tá sem som. Para mim também, o som sumiu depois de Passado... O som é bem complicado com essas coisas, tá? sub-elements within it, like Você só não pode se mutar, que aí funciona. Ok. and an item for milk. That is an example of something that is structured. Now, the job of natural language processing is to translate between these two things. So NLP sits right in the middle here, translating between unstructured and structured data. And when we go from unstructured here to structured this way, that's called NLP.
U, or natural language understanding. And when we go this way, from structured to unstructured, that's called natural language generation, or NLG. Well, we're going to focus today primarily on going from unstructured to structured in natural language processing. Now, let's think of some use cases where NLP might be quite handy. First of all, we've got machine translation. Now, when we translate from one language to another, we need to understand the context of that sentence. It's not just a case of taking each individual word from, say, English and then translating it into another language. We need to understand the overall structure and context of what's being said. And my favorite example of this going horribly wrong is if you take the phrase, the spirit is willing, but the flesh is weak, and you translate that from English to Russian, and then you translate that Russian translation back into English, you're going to go from the spirit is willing, but the flesh is weak, to something a bit more like the vodka is good, but the meat is rotten, which is really not the intended context of that sentence whatsoever. So NLP can help with situations like that. Now, the second kind of use case that I like to mention relates to virtual assistants and also to things like chatbots. Now, a virtual assistant, that's something like Siri or Alexa on your phone that is taking human utterances and deriving a command to execute based upon that. And a chatbot is something similar, except in written language, and that's taking written language and then using it to traverse a decision tree in order to take an action. NLP is very helpful there. Another use case is for sentiment analysis. Now, this is taking some text, perhaps an email message or a product review, and trying to derive the sentiment that is expressed within it. So, for example, is this product review a positive sentiment or a negative sentiment? Is it written as a serious statement, or is it being sarcastic? We can use NLP to tell us. And then finally, another good example is spam detection. So this is a case of looking at a given email message and trying to derive, is this a real email message or is it spam? And we can look for pointers within the content of the message. So things like overused words or poor grammar or an inappropriate claim of urgency can all indicate that this is actually perhaps spam. So those are some of the things that NLP can provide, but how does it work? Well, the thing with NLP is it's not like one algorithm. It's actually more like a bag of tools, and you can apply these bag of tools to be able to resolve some of these use cases. Now, the input to NLP is some unstructured text, so either some written text or spoken text that has been converted to written text through a speech-to-text algorithm. Once we've got that, the first stage of NLP is called tokenization. This is about taking a string and breaking it down into chunks. So if we consider the unstructured text we've got here, add eggs and milk to my shopping list, that's 8 words, that could be 8 tokens. And from here on in, we are going to work one token at a time as we traverse through this. Now, the first stage, once we've got things down into tokens that we can perform, is called stemming. And this is all about deriving the word stem for a given token. So, for example, running, runs, and ran, the word stem for all 3 of those is run. We're just kind of removing the prefix and the suffixes and normalizing the tense, and we're getting to the word stem. But stemming doesn't work well for every token. For example, universal and university, well, they don't really stem down to universe. For situations like that, there is another tool that we have available, and that is called lemmatization.
And lemmatization takes a given token and learns its meaning through a dictionary definition, and from there it can derive its root or its lem. So take better, for example. Better is derived from good, so the root or the lem of better is good. The stem of better would be bet. So you can see that it is significant whether we use stemming or we use lemmatization for a given token. Now, next thing we can do is we can do a process called part of speech tagging. And what this is doing is, for a given token, it's looking where that token is used within the context of a sentence. So take the word make, for example. If I say I'm going to make dinner, make is a verb. But if I ask you what make is your laptop, well, make is now a noun. So where that token is used in a sentence matters. Part of speech tagging can help us derive that context. And then finally, another stage is named entity recognition. And what this is asking is, for a given token, is there an entity associated with it? So, for example, a token of Arizona has an entity of a US state, whereas a token of Ralph has an entity of a person's name. And these are some of the tools that we can apply in this big bag of tools that we have for NLP in order to get from this unstructured human speech through to something structured that a computer can understand. And once we've done that, then we can apply that structured data to all sorts of AI applications. Now, there's obviously a lot more to it than this, and I've included some links in the description if you'd like to know more. But hopefully this made some sense, and that you were able to process some of the natural language that I've shared today. Thank you. Voltando aqui para a apresentação, pessoal. Bom, vamos lá. Por que eu quis começar falando um pouco sobre o Natural Language Processing, né? Porque, na verdade, a LLM ela nada mais é do que uma ferramenta de processamento de linguagem, tá? Então, quando eu falo de uma LLM, é um tipo de machine learning, né? Algo tipo neural network ou algo desse tipo, normalmente que vai pegar e vai processar a linguagem, como uns exemplos, né? Você vai gerar um texto, ou você vai classificar um texto de uma maneira que eu consiga conversar com o chatbot ou algo do tipo, tá? Então, quais são... o que seria um Large Language Model, né? Então, posso falar que o Large Language Model ele é um subconjunto da Deep Learning. Então, todos os casos que a gente vai estudar aqui, Llama, Lambda, e eu estou falando do GPT, etc., são subconjuntos da Deep Learning. Então, eu vou usar, normalmente, redes neurais ali para resolver nossos problemas e chegar nos nossos resultados que a gente deseja, tá? Quando eu falo um pouquinho sobre Generative AI, né, que seria a parte criativa do negócio, eu posso falar também que existem LLMs que têm... Luiz, Oi? Luiz, deixa eu te interromper um pouquinho. Uma LLM não é bem isso que você está falando. Ele é um transformer, normalmente, né? Então, não é uma rede neural. Essas coisas todas, no fundo, a gente viu no semestre passado, no curso de LLP. Então, tem umas coisas aqui que a gente precisa focar melhor. O problema da LLM é que é um transformer gigantesco. E ele modifica muito os problemas de LNP. A gente não precisa mais fazer modelos específicos para isso ou para aquilo. Basta você fazer um fine-tuning bem levinho, que a gente chama de few shot learning, ou às vezes nem few shots, zero shot, para resolver os problemas. Então, essa que é a grande revolução de 6 meses para cá, né? Então, não é bem que a LLM é um subconjunto de deep learning, não. É muito mais do que isso. Muda muito. Eu só tirei essa imagem, professor, do Google Cloud, né? Tipo assim, mas eu vi assim, a apresentação deles e botei... Tudo bem, é uma forma simplificada, eu concordo com o senhor de falar o que é uma LLM, né? A gente vai chegar lá. Pronto, pode ir.
Então, pessoal, como o professor Casanova corrigiu aqui, né, na verdade, isso aqui é uma simplificação de como é que funciona a LLM, que a grande, vamos colocar assim, a grande evolução dentro desse processo todo é a utilização dos transformers e a questão do self-attention, etc., que a gente vai verificar um pouquinho nessa apresentação um pouco mais para frente, tá? Mas quando a gente parte ali para o conceito de Large Language Model, né, o que eles trazem muito? Eles trazem muito que um Large Language Model ele tem que ser grande, né? Obviamente pelo nome large, né? Ele tem que ter uma proposta geral, então são modelos com propostas gerais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a partir dessa proposta geral eu posso treinar e fazer um fine-tuning para propostas específicas, tá? Então, vamos colocar os pingos nos is, né? O que seria large, né? Então, o large que ele conta, ele fala não só de um dataset muito grande, né? Então, que a gente vê aí nos artigos, que a gente chega a bilhões, né, de palavras e tokens, e a gente pega muito dessa informação, todas essas informações de diversas fontes diferentes para fazer um treinamento, assim como você precisa ter uma rede extremamente grande com um número de parâmetros absurdo, né? Então, a gente comenta aí também nos seus casos de bilhões de parâmetros dentro dessa rede, né? Então, quando eu comento, né, sobre a proposta geral, eu estou falando de uma semelhança. Por que é uma proposta geral? Porque existe uma semelhança entre as linguagens humanas, independente de qual língua ela é, que existe uma forma de construção e a LLM, ela consegue trabalhar com essas mais diversas línguas, né, na maior parte do tempo, tá? E também tem a parte das restrições de recursos. Não é qualquer pessoa ou qualquer empresa que consegue criar uma LLM. Então, para ela ser uma LLM, ela normalmente vai ter uma restrição de recursos computacionais ou de dinheiro para conseguir chegar no ponto de ser considerado uma LLM. Pode ser pré-treinada, pode ter um fine-tuning, só que aí entra os pontos, né? Quando a gente fala, isso aqui é uma coisa que, como eu não tinha feito a outra matéria, etc., talvez tenha sido falado muito lá, eu passei a ter uma certa dificuldade do que ele queria dizer quando ele fala que uma rede está pré-treinada ou quando ele fala que uma rede tem um ajuste fino, tem aquele fine-tuning, né? Bom, então vamos dar um exemplo aqui, olhando para um cachorro, né, para um animal, o que seria um cachorro pré-treinado, o que seria um fine-tuning desse cachorro, né? Então, um exemplo que é dado é basicamente você adestra o cachorro para fazer coisas básicas, como sentar, como rolar, como ficar em pé e etc. Isso seria um pré-treinamento, ou seja, você pré-treina aquele cachorro para ele fazer coisas básicas. Praticamente, todos os cachorros vão conseguir fazer isso depois de adestrados, tá? Agora, se eu chego para aquele cachorro e eu desejo fazer com que aquele cachorro vire um cachorro especializado, exemplo, né? Eu estou falando de um cachorro policial, de um cachorro guia, de um cachorro caçador, eu vou ter que dar um treinamento muito específico para ele, para que ele consiga realizar aquela proposta, tá? Então, isso é o que a gente chama de fine-tuning em uma LLM, ok? Então, um exemplo já falando das Large Language Models aqui, é que quando eu pré-treino uma LLM, o que eu consigo realizar com ela, né? Então, eu pego aquele monte de texto, né, aquelas várias fontes, dou para ela, ela vai treinar seus parâmetros e vai conseguir basicamente fazer dado uma nova palavra, dado um contexto e a quantidade de palavras anteriores, ele vai conseguir gerar. Então, são coisas mais simples, como classificação de texto, geração de texto, fazer um resumo de um documento e fazer algumas respostas de perguntas básicas, tá? Isso seria uma LLM pré-treinada. Bom, quando eu vou fazer o fine-tuning dessa LLM, que eu vou especificar para essa LLM onde eu quero chegar, eu posso falar que eu vou querer trabalhar com aquilo para o varejo, né? Então, para uma compra e venda, eu vou querer trabalhar com aquela LLM para as finanças, para entretenimento. Então, o banco de dados que eu vou usar para treinar aquela LLM é o banco de dados à parte, tá? Então, todo mundo fala, o fine-tuning, né, é algo muito simples de ser feito, é algo difícil? Depende. Então, se existe ali o fine-tuning inicial, né, que antes fazia uma atualização dos parâmetros completos da LLM, esse fine-tuning é extremamente demorado e custoso, porém são criadas algumas alternativas onde você adiciona camadas dentro da sua LLM, né, dos parâmetros ali da sua Deep Neural Network, etc.,
onde você consegue, atualizando aqueles poucos parâmetros, fazer um fine-tuning direcionado e ter uma boa resposta, tá? Então, isso a gente não trouxe hoje, né? Também não estudei sobre isso a fundo, mas existe uma certa... Hoje a gente já consegue fazer esse fine-tuning de uma forma melhor e mais tranquila e mais rápida, Bom, então, quais são os benefícios de usar uma LLM? Tá? Então, o primeiro benefício é o seguinte, eu tenho um modelo único, que ele pode ser usado para diversas tarefas. Só que esse modelo único, ele pode ter o seu ajuste fino, que requer aí uma utilização de dados menor, mas que esse ajuste fino faça com que essa LLM responda itens específicos, né, do meu setor, vamos dizer assim. E a LLM, depois de tudo isso, ela pode continuar sendo treinada de forma infinita, né? Então, eu não preciso trocar tudo que eu já fiz, recomeçar do zero, para ter uma nova LLM que tenha um novo objetivo, que tenha ali um banco de dados maior, etc. Eu posso parar de onde eu já treinei e continuar fazendo esse tipo de treinamento, tá? Bom, três principais tipos de LLM que a gente tem, né, que o pessoal chama de Generic ou Raw Language Model, né, que é aquele que prevê uma próxima palavra, tecnicamente o token, né, que ele funciona basicamente dessa forma. Então, eu tenho ali um conjunto de palavras, onde a LLM vai conseguir entender aquele conjunto de palavras, entender como que elas se relacionam, e probabilisticamente, porque é basicamente uma probabilidade, quando a gente vê ali vamos colocar a arquitetura, a estrutura de um transformer e, obviamente, transformer mais ali as Deep Neural Networks, né, a gente vai conseguir chegar numa estrutura boa de uma LLM que responda a questões e faça boas predições, né? Então, ela vai me dar uma resposta probabilística. Então, tem um conjunto de palavras, qual probabilisticamente será a próxima palavra desse contexto, tá? Então, é o que eu consigo ver matematicamente aqui, né? Então, dados os parâmetros dessa LLM, dados os parâmetros do meu contexto, da minha arquitetura, qual que é a probabilidade do meu próximo item, ou da minha próximo token, próxima palavra, ser x ter mais um, dado que o histórico é de x1 até xt. Então, basicamente, é isso que ela vai fazer, né? Você vai dar, ela vai funcionar como ali um preditor da próxima palavra. Um segundo tipo de LLM é o que a gente chama de Instruction Tuned, né? Que basicamente ela é treinada para seguir instruções. Então, um exemplo que é dado aqui, que normalmente a gente bota no prompt, né? A gente tem que entender que muitas vezes, dependendo da LLM, o prompt é diferente, né? Então, o primeiro seria, faça um resumo de um texto X, gere um poema baseado no estilo X, né? Então, isso seria um segundo tipo de LLM, que ela já é ajustada para responder a instruções, tá? E um terceiro tipo, que é o Dialogue Tuning, né? Que é basicamente, eu vou treinar a minha LLM para gerar um diálogo comigo, que é um chatbot. Tá? Então, quando a gente vai falar mais para frente do Llama 2, etc., né? Muitas delas são chatbots, outros não, mas a grande dificuldade nesse ponto aqui é você gerar um chatbot, tá? Então, você tem aqui uns exemplos, né? Fala o comentário como é que está o tempo, ele está legal ou é tóxico, né? Então, ela vai conseguir responder. É só uma questão do tempo, né? As pessoas não costumam ficar chateadas com isso. Então, ela consegue entender o contexto e responder perguntas como se fosse um ser humano, né? A ideia dele é isso. Então, eu estou falando desses três tipos, tá? Bom, ok, eu estou falando dos tipos. Agora, como é que funciona o treinamento de uma LLM? Tá? Então, isso foi uma coisa, assim, que eu fiquei muito na dúvida como é que eles eram treinados, como é que era a arquitetura, e eu achei por bem, assim, trazer um pouco para a gente aqui, né? Então, ela é dividida basicamente em 3 steps, né? Você vai ter o Generative Pre-Training, você vai ter o Supervised Fine-Tuning e depois você vai ter o Reinforcement Learning from Human Feedback, que o pessoal chama muito de RLHF. Né? Então, se vocês virem em artigos, etc., essa sigla é o Reinforcement Learning de feedback humano, tá? Bom, tudo bem, você tem esses 3 tipos, mas como exatamente, né, você treina? O que é treinar uma LLM? O que é treinar uma rede neural? O que é treinar um transformer com rede neural? Tá? Então, basicamente, né, de forma bem simples aqui,
a gente fala aqui dos MLPs, né, que na verdade MLP nada mais é que Multilayer Perceptron, né, que na verdade são neurônios. São neurônios em múltiplas camadas, tá? Então, neurônio, ele normalmente é colocado aqui com essa bolinha, tá? Então, são várias camadas de neurônios. Isso aqui é uma rede neural extremamente curta, tá? E como é que ele, na verdade, é treinado? Então, entre os inputs e os outputs, você tem alguns termos importantes aqui. Então, você tem os pesos que conectam inputs a neurônios. Então, normalmente, você vai ter um input vezes um peso vai chegar no neurônio. Às vezes, você tem um bias, que vocês comam um bias ali para ter o número final. E você tem, depois, em cada neurônio, as activation functions. Então, às vezes, vocês vão escutar falar de sigmoid activation, às vezes, vocês vão escutar falar do ReLU e etc. São funções de ativação. E depois, o que são essas funções de ativação? Eles vão pegar os números anteriores, que chegaram a partir ali do X vezes W, etc., vai conseguir transformar, normalmente isso é linear, vai transformar isso em algo não linear. Então, não adianta você ter vários neurônios de várias camadas, onde todas as operações são lineares, você conseguiria reduzir tudo para uma camada apenas linear. Então, você imputa não linearidades no seu modelo para você conseguir fazer respostas muito melhores e muito mais significativas, tá? E no final, ele vai te dar um output, ele vai te dar uma resposta. Normalmente o que a gente vai estar falando aqui é uma resposta probabilística, né? Que a gente vai usar o softmax. Softmax é uma função que vai normalizar, vai deixar em forma probabilística qual seria a sua predição de próxima palavra. Vamos colocar assim, de uma forma simples, tá? Então, no final das contas, né, você vai ter um valor que seria um monte de funções atreladas, né? Então, se primeiro você faz uma função em função do seu input, depois você tem um activation function, depois você tem uma outra função de ativação, e assim você vai ter o seu output, tá? Bom, tudo bem, mas então você tem o seu input, normalmente você vai ter uma cacetada lá de palavras, você vai gerar um output, que é uma probabilidade, mas e aí? Como é que eu sei se aquilo está certo ou está errado? Então, a gente vai conversar aqui sobre o loss function. O que é o loss function? É a diferença entre você ter uma palavra que você vai predizer que está correta ou que está errada. Então, você vai ter os targets e você vai ter os outputs reais. Essa diferença, né, que na verdade a gente chama de embedding, que são todas a transformação de palavras para números, esses números vão ser comparados lá na frente como outputs, né? Os números que são targets e os números que são preditos pelo modelo, eles são subtraídos ou alguma outra função, né? E isso aí vai gerar o quê? Vai gerar uma função de perda. Qual que é o intuito, então? É a gente zerar essa função de perda. A gente vai conseguir? Provavelmente nunca, tá? Mas o intuito é reduzir essa função de perda. E como é que a gente reduz isso? Alterando os pesos que estão entre os neurônios, tá? Então, se eu tenho aqui, lembrando que é tudo número, né? Palavra vira número. Se tudo daqui que eu vou multiplicando, o meu número final me dá uma probabilidade de uma palavra errada, se eu alterar esses pesos, a tendência é que eu reduza a minha loss function quando ele me der a palavra certa, beleza? Então, esse que é o intuito. Bom, aqui só um exemplinho aqui de uma função de ativação não linear, né, que mostra que a gente consegue fazer diversas transformações entre as camadas de uma Deep Neural Network, né? Então, por conta da não linearidade dessas funções de ativação. Tá bom, então a gente chegou lá, temos a nossa loss function, só que como é que eu faço a atualização dos pesos, né? Então, depois que eu faço essa predição, que eu calculo a predição, eu gero o loss, né? Vamos colocar que o y é a palavra que eu queria ter, o número que representa a palavra que eu queria ter, e esse é o número que representa a palavra que foi predita. Eu faço uma loss function, crio uma loss function, e aquilo ali, essa função de loss, ela vai retornando, pessoal, né? O nome dado para isso é backpropagation, né? Então tem o feed forward, que é botar o input, ter um output, e dada essa loss function do output, eu voltar para o início, atualizando os pesos, chama backpropagation, e eu vou atualizando esses pesos de acordo com equações de gradiente. Então, fazendo os gradientes, que nada mais são do que derivadas parciais daquela loss function baseada nos pesos, né? Então, tem vídeos muito interessantes de como é que, efetivamente, uma rede trabalha com isso nessa atualização dos pesos, tá? Mas, basicamente, você vai e você volta, atualiza peso, vai e volta, e fica fazendo isso em diversas épocas, que são, na verdade, treinamentos, ali, as palavras que você coloca para redução do loss function, tá? Outra palavra que aparece muito é essa learning rate, né? Então, o que seria learning rate? É quão rápido você quer que o seu modelo aprenda. O que isso significa? Quando eu tenho uma learning rate que
na verdade, é uma learning rate alta, significa que eu vou atualizar meu peso de uma forma muito rápida. Então, eu pego aquela função de loss, faço a derivada parcial e eu consigo ter uma learning rate alta, então ele vai atualizar esse W menos essa contaiada toda aqui, vai ser um número que vai ser muito atualizado. Quando eu reduzo essa learning rate, então eu vou atualizar meu peso de uma forma mais devagar. Então, você tem pontos bons e ruins para você atualizar rápido ou devagar, que toda a rede tem que ser treinada de uma forma que você entenda se aquilo está sendo bom ou ruim, de acordo com a sua loss function, análise de loss function, tá? Então, isso aqui não é algo que tenha um valor exato, existem valores que o pessoal coloca para dependendo da rede que você está treinando, que seriam valores ótimos de treinamento, mas não necessariamente é ótimo para o seu problema, tá? Então, isso aqui é uma coisa que cada um vai ter o seu. Bom, então voltando aqui, então um pouquinho além disso, né? Então, depois de tudo isso da rede, como é que treina peso, etc., como é que é a arquitetura de uma LLM, né? Então, como o professor Casanova disse no começo, né? Acho que a grande sacada da LLM é a gente falar sobre o transformer. Então, o que na verdade é o transformer? O transformer é um conjunto de itens aqui, que na verdade, primeiramente, são os embeddings, né? Que é você fazer, assim como na NLP, né? Tentar fazer uma tokenização, é uma transferência, você gera tokens, né, palavras, ou então radicais, etc., normalmente são palavras, que você primeiro vai transformar aquelas palavras em um vetor numérico. Por quê? Porque o computador trabalha com números, né? Então, a gente consegue transformar aquela palavra num vetor numérico. Depois daquilo, a gente tem o que é chamado de positional encoding. O que é um positional encoding? Ele vai me dizer, ele vai atrelar o valor daquela palavra à posição daquela palavra na frase. Então, se ela está no começo, ela tem um valor adicionado. Se ela está no meio, ela tem outro valor adicionado. E como normalmente isso é feito? Utilizando senoides e cossenoides. Então, se você entrar mais no detalhe das coisas, né? Então, tem uns vídeos que eu vou falar para vocês assistirem depois, se for do interesse. Você tem funções, né, que normalmente são senoides e cossenoides, que ele vai adicionando valores e aquilo vai dizer se a palavra, exemplo aqui, tá? Se tem uma palavra cachorro no começo e a palavra cachorro no meio, na hora que eu faço embedding, eu vou ter a mesma coisa, mas quando eu boto o positional encoding, eu já consigo diferenciar os dois. Eu vou saber se ela está no começo ou se ela está no meio. Depois eu entro efetivamente no encoder, tá? E aqui eu tenho a parte de decoder. Agora, quais são os pontos, assim, vamos falar assim, que seriam as grandes sacadas do Transformer, né? A grande sacada do Transformer, eu posso falar basicamente que tem duas grandes sacadas aqui, que um é chamado de self-attention. Então, o que é o self-attention? O self-attention é basicamente ele conseguir fazer com que cada palavra da sua frase, do seu texto, ela tenha um tipo de conexão com outras palavras do seu texto. Então, numericamente, ele consegue enxergar aquela palavra e se aquela palavra está conectada à primeira da frase, à segunda da frase. Então, um exemplo aqui, vamos botar it, né? O it, muitas vezes, você tem vários substantivos na frase que você não sabe para onde que ele está apontando. E esse tipo de self-attention, ele consegue enxergar para onde que o it está apontando de forma probabilística. Isso é super legal. Então, depois aqui eu vou mostrar um pouquinho disso, né? Mas, então, quando eu falo self-attention, eu posso fazer algumas contas, né, que vão me dar isso, só que se eu paralelizar isso, porque vamos supor que eu queira aumentar o entendimento dessa correlação entre palavras, eu posso fazer várias combinações de pesos e eu vou chamar isso de multi-head attention, e isso vai conseguir ser paralelizado. Então, quando o pessoal chama de multi-head attention, é porque eu tenho vários self-attentions paralelos para ter vários tipos de correlação entre palavras. Então, eu não vou entrar aqui extremamente no detalhe de tudo, mas só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Outro item que é muito colocado é o Masked Multi-Head Attention, ou Masked Self-Attention, ou Masked Attention, algo do tipo, que na verdade é o seguinte: quando eu falo do Self-Attention de forma geral, eu estou falando que aquela palavra centralizada, eu consigo fazer com que ela conecte com palavras de trás do texto e para frente do texto. Isso é normalmente o que eu falo do Self-Attention. Quando eu trabalho com Masked Self-Attention, eu estou falando que ela está olhando para as palavras anteriores a ela. E, normalmente, no treinamento de uma LLM, né, então, a gente pode separar, muitas vezes, os LLMs em decoder only e quando eu tenho encoder and decoder, né? Então, quando eu estou falando, inclusive, dessa estrutura, que é o encoder and decoder, eu estou falando que o treinamento é feito com esse Masked Self-Attention, Masked Multi-Head Attention.
tá? Para quê? Porque fica mais simples e mais rápido de treinar. O que não quer dizer que depois, quando eu for predizer a palavra, eu vou usar o mestre, eu vou usar o completo, porque é onde ele entra aqui, né? Que o pessoal chama de encode, decode, attention, né? Bom, então vamos seguir aqui desses dois pontos principais. Já expliquei o que é o self-attention e multi-held attention, né? Que são as duas, na verdade, vamos colocar assim, as evoluções absurdas que o Transformer trouxe, né? Porque antigamente se tratava de n-gram, que você ficava estudando as palavras uma por uma, em conjunto de N palavras, só que você não conseguia muito bem acessar como uma palavra contribuía para outra, e agora a gente já está conseguindo com o Transformer, né? Então, isso aqui é um exemplo simples para quem já olhou muitas vezes e não simples para quem está olhando a primeira vez, né? Mas, assim, então aqui é um exemplo de como é que o Transformer trabalha, desde a parte do embedding, passando ali até a gente criar o que ele chama aqui de Masked Self-Attention, que é um número dado para aquela palavra, quando depois que ele já verificou o contexto e como que essa palavra conecta as outras. Então, tinha uma frase lá no vídeo que era o What is State Quest, né? Então, essa frase, né, esse What is State Quest, ele começa a correlacionar palavra com palavra. Então, exemplo aqui, tentar deixar o mais claro possível. Quando eu quero analisar a palavra what, que é a primeira palavra, eu vou fazer um binário. Eu vou falar que é essa palavra que vai ser jogada aqui dentro, né, vou colocar assim uma pequena camadinha ali de pesos, tá? Depois que eu jogo aqui, ele tem essa senoide, cossenoide, etc., que vai me falar qual a posição dela e vai me gerar um número. Isso eu consigo fazer de forma independente. É interessante vocês verem que a gente consegue fazer de forma independente isso aqui. Então, posso fazer para o what, posso fazer para o is de formas independentes. Ou seja, se eu tiver processadores paralelos, eu posso trabalhar de forma paralela, de forma muito tranquila com isso. Para cada um deles, normalmente, né, aqui não tem o query do lado do what, mas normalmente eu vou gerar 3 valores, tá? Eu vou gerar o value, key e o query. Para que eu faço isso? É essa parte principal que vai me dizer qual que é a contribuição de uma palavra para outra, tá? Então, obviamente, isso aqui seria já uma rede treinada, esses pesos aqui eles já estão treinados, tem pesos aqui, etc., tudo treinado. Então, a partir disso, ele vai conseguir me dar uma correlação. Então, ele vai gerar um query, né? Então, ele vai gerar um query baseado aqui numa multiplicação, vai gerar um key baseado na multiplicação, isso para todas as palavras, e a parte onde eu quero chegar, que é o self-attention, é quando ele compara um item que saiu de uma palavra, que é esse query, com um item que saiu de uma outra palavra, que é esse key. Tá? Então, isso aqui, ele vai olhar para ele mesmo, vai falar quanto de correlação eu tenho comigo mesmo e o quanto de correlação eu tenho com as outras palavras. Então, eu vou ter um número que vai dizer quanto de correlação que eu tenho comigo mesmo e quanto de correlação que eu tenho com a outra palavra. E eu jogo no softmax. Então, como esse número é muito maior do que esse, eu posso dizer que a palavra is, ela está muito mais correlacionada com ela mesma, ou seja, uma palavra mais independente, do que com a palavra what, né? Então, esse é o número que sai. E depois eu faço outras multiplicações aqui com as duas palavras. Então, se eu tiver 3 na frase, ela vai fazer com todas as anteriores. Isso aqui vai crescendo de forma... Não falo infinita, porque é sempre finito, mas assim, é uma forma absurda, dependendo do tamanho do seu parágrafo, etc. Que vai sempre correlacionar e vai me dar um valor final, que o pessoal chama aqui, né, de Masked Self-Attention Numbers, ou algo do tipo, que são esses valores finais. E a partir desses valores aqui, olha o que está embutido nesse valor. Não está embutido só a palavra. Está embutida a palavra, está embutido todas as palavras anteriores, que nesse caso é uma só. Então, é a partir desse valor que o meu Transformer, ele entende o seguinte, olha, eu não estou olhando só ela, tem um contexto nesse negócio. Antes dessa palavra tem outras, e as outras palavras me deram essa resposta, esse resultado aqui. Beleza? Então, se eu for agora falar um pouquinho do próximo, vamos ter um decoder only, tá? E eu tenho um encoder, decoder, transform. Quando eu falo do decoder only, é mais ou menos eu pegar essa parte do decoder, essa parcela do decoder, esquece essa que está aqui, e eu consigo treinar só com o decoder, e eu consigo colocar inputs e sair outputs só usando o decoder. Tá? Então, tudo eu posso ter o decoder trabalhando sozinho, ou eu posso ter o conjunto de encoder e decoder, onde o output, ele sempre, o target, ele é sempre colocado no decoder, e o meu input é sempre colocado no encoder. Tá? Mas aí como é que isso funciona, né? Então, ele fica um pouquinho pior. Então, para cada palavra, como eu estava dizendo antes, né, eu vou ter minha tríade, eu vou ter meu query value key.
Só que para as palavras que seriam o meu output, né? Poxa, essa aqui é o meu output. A gente sempre começa com esse end of sentence, né? Para gerar uma combinação, um conjunto de outputs, né? Ele também vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai trabalhar no encoder e decoder da mesma forma, só que vai ter um momento que ele vai juntar os dois. E esse momento é onde ele chama de encoder, decoder, attention. Então, eu vou pegar os valores e as chaves das palavras de input e vou combinar com os queries dos outputs aqui. E vai me dar uma probabilidade. Então, aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando os outputs que ele acha que são os tokens de output, e está combinando ali com os valores dos encoders, né? com os values e keys dos encoders. Isso aqui, da mesma forma, vai passar por uma MLP, vai gerar valores, vai passar por uma softmax e vai me dar a probabilidade do próximo. Tá? Então, olha só que interessante. A frase era what is state quest? E a resposta deu awesome. Né? Então, primeiro ele começou com end of sentence, que é basicamente uma continuação, vamos falar que é sempre uma continuação, e me deu que a próxima palavra era awesome. Só que ele não para até ele encontrar uma palavra que seja end of sentence. Então, depois que ele colocou o end of sentence aqui, deu awesome, e ele coloca o awesome aqui depois, aí ele me dá o end of sentence. Então, a resposta é essa. Ele chegou aqui, a resposta de what is state quest, a resposta é awesome. Tá? Então, baseado nisso, pessoal, eu botei aqui, são 2 vídeos, eu não vou passar aqui, porque os vídeos são demorados, mas são vídeos que explicam muito bem, muito interessante assim, entender exatamente como o Transformers funciona, né, de forma muito simplificada e bastante visual. Tá? Então, aí eu deixei os links aqui para vocês pegarem depois, se tiverem vontade. Bom, então vamos voltar ao processo de treinamento. Tá? Então, eu tinha dito no processo de treinamento que a gente trabalha com 3 fases do treinamento. Então, vocês vão ver lá nos artigos, tem variadas fases, né? Então, você tem uns artigos que dizem, né? Dizem como é que é para se treinar. Tem um artigo que é para isso, né? Tem um artigo que é esse Generative Pre-Training in Others, lá que você vai continuar a fazer o treinamento. Como é que ele funciona? Então, o primeiro treinamento da rede, agora que a gente já conhece como é que o Transformer, como é que você atualiza os pesos, né? A gente vai treinar ela. Como é que eu treino ela? Então, eu vou pegar uma porrada de dados, muitos dados, né? Que o pessoal aqui bota aqui esse huge input text data, e vai colocar nos Transformers. O que ele vai querer saber aqui? Reduzir a loss function. Como é que eu reduzo a loss function? É basicamente maximizar esse likelihood, né? Então, estou falando de uma maximização da verossimilhança, que eu vou olhar lá na frente, né? Então, qual que é a probabilidade? Lembrando que é tudo probabilidade. Qual a probabilidade de eu ter meu termo UI, sendo que eu já tenho um conjunto de palavras de UI-K até UI-1, dado os parâmetros da rede θ. Então, eu quero maximizar isso. O que é maximizar isso? É reduzir a loss function, que é a mesma coisa que aumentar a verossimilhança, aumentar esse likelihood aqui. Tá? Então, quando ele começar a me dar respostas que a palavra predita é exatamente aquela que era meu alvo, meu target, ele vai aumentar essa verossimilhança. Então, vai passar primeiro uma cacetada de dados, vou chegar nos Transformers, ele vai atualizar os pesos, né, de tudo que eu estou falando ali, e aí eu vou ter um modelo GPT básico que ele vai me dar resposta para algumas tasks, né? Então, uma language translation, ali fazer um resumo, fazer uma completação de texto, fazer uma análise de sentimentos, justamente o que o cara lá no começo, né, da IBM, ele falou para a gente, né, que era um dos fatos da NLP, e também o que a gente está falando do início, que é aquela LLM mais básica, né, que faz coisas com pré-treinamento, né, que um LLM que faz coisas mais básicas. Bom, eu quero ficar nisso, não quero ficar nisso. Eu quero continuar. Né? Eu não quero simplesmente ter uma probabilidade de predizer a próxima palavra, porque muitas vezes eu vou conversar e vou solicitar, ele vai me dar a próxima palavra e não é isso que efetivamente eu queria. Né? Bom, aí eu passo para o Supervised Fine-Tuning. Né? Então, o que seria essa parte do ajuste fino supervisionado? Eu tenho um ser humano que eu vou fazer um request para ele e um outro ser humano se passando por um agente, né, como se fosse um chatbot agent, né, ele vai me responder. E eu vou ter muitas conversas daquele tipo. É uma conversa real entre 2 seres humanos, mas que, na verdade, simula um ser humano e um chatbot. Tá? E aí, tudo aquilo, outro banco de dados, milhões de conversas, eu vou passar para ele, olha, é o seguinte, você vai pegar essas conversas e você vai tender a responder se a pessoa te perguntar dessa forma, igual a essa forma. E é isso que eu chamo de Supervised Fine-Tuning, tá? E aí, nisso, né, então você vai ter muitas requests and responses, você vai ter um treinamento
desse corpo da GPT, tá? Vai usar um otimizador, que nada mais é que o backpropagation, você fazer um otimizador de como que você vai fazer melhorar ali a resposta ao loss, e você vai ter um ChatGPT model, né? Então aí você já tem um modelo que vai te responder basicamente da forma que os seres humanos responderam naquelas milhões de conversas que eles tiveram. Legal. Então, isso aí basicamente é o quê? Também maximizar a verossimilhança de um corpo de texto, tá? Então, é como se eu falasse o seguinte, qual que é a probabilidade de eu ter um corpo de texto Y, dado que a minha pergunta é de x1 até xn? Então, vou treinar, reduzir minha função de loss, aumentar minha likelihood e vou te dar a resposta. Treinei minha segunda parte do modelo. Só que aí, pessoal, tem uma questão que primeiro, toxicidade, né? Então, tem a questão de bias, vieses, toxicidade, etc., que muitas vezes, como você não está olhando, o ser humano não está olhando para aquilo, vamos entender que isso aqui, você tem textos que os seres humanos fizeram, mas o ser humano não está olhando exatamente para aquilo. Pode aparecer muita coisa maluca, né? Ele pode responder coisas que você não gostaria, ou então é exatamente a resposta que você gostaria que ele desse, né? Então, foi criado um terceiro passo, que é esse Reinforcement Learning from Human Feedback. Tá? Então, como é que ele funciona? Basicamente, ele vai pegar um ser humano real, vai fazer um request para o ChatGPT ou para outro chatbot, ele vai me dar várias respostas. E o ser humano, ele vai lá e vai ordenar aquela resposta de acordo com o que ele acha mais plausível. Então, por exemplo, eu acho que ele me deu 4 respostas, A, B, C e D, porém, eu acho que a resposta B é melhor que a A, que é melhor que a D, que é melhor que a C. Eu não gostei da resposta C, tá? E aí que vem a parte interessante. Então, o chatbot ele vai dar várias respostas e ele vai começar a trabalhar com o que o pessoal chama de Real World Model. Por quê? Porque o ser humano está falando o seguinte, olha, o chat, se você responder dessa forma, é melhor. Então, você vai ganhar uma reward, uma recompensa de tanto. Só que se você responder da outra forma, você vai ter um reward menor. E ele vai começar a ser treinado observando esses rewards, né? Então, aquelas respostas que ele dava que o ser humano não gostaria que tivesse, vai começar a ter um reward muito pequeno ou ter uma penalização. Enquanto que as melhores respostas, elas vão ter um maior valor, né? Dentro de uma rede neural profunda que vai me dizer que vai ser um modelo de reward. Não vou entrar no detalhe, mas como é que vai sendo treinado isso para escolher, né? Mas o pessoal chama de Proximal Policy Optimization, que é basicamente o que é uma policy, é uma política, né? Então, quando a gente fala de Reinforcement Learning, eu estou falando de estados e ações. Então, eu não sei ainda meu reward de estar no estado S e tomar uma ação A. Então, quando eu estou no estado S, ou seja, eu tenho um conjunto de palavras, eu tomo minha ação A, que é botar uma próxima palavra ou agir de tal jeito, e eu chego no próximo estado, ele vai falar o seguinte, olha, eu tenho um reward te esperando ali, ou é bom ou é ruim. E o modelo começa a entender e começa a caminhar sempre para o melhor resultado. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui melhora a conversa, né? Então, às vezes, muitas respostas que você não teria aqui com o ser humano, esse feedback humano, ele começa a melhorar e ele começa também a perder vieses, biases e perder a toxicidade, muitas vezes, porque algumas respostas que ele dá, o ser humano penaliza demais e ele entende que aquilo não é para ser colocado. Tá? Bom, então, falamos dos 3 tipos, né? Então, só para finalizar essa parcela, né? Então, como é que ele responde? Porque se você simplesmente botasse aqui, então a gente já entendeu que é probabilidade, a gente já entendeu como é que ele é treinado, né, nos 3 passos de treinamento, ser humano agindo, já entendemos um monte de coisa, como é que o Transformer funciona, né? Então, como é que simplesmente ele coloca a palavra e já gera outra de uma forma basicamente isso, sem olhar o passado, não. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender no chatbot é que tem esse Conversational Prompt Injection, né? Então, tudo aquilo que você escreve, ele vai acumulando, né? Então, isso é interessante. Então, se você faz uma pergunta e ele responde, tudo isso que já está para trás, ele tem essa injeção da conversa. Então, ele vai colocando no modelo que você já conversou aquilo e vai gerando como se fosse uma continuidade, tá? Uma segunda parcela, o pessoal chama aqui de prompt engineering, né? Então, além do que você coloca, ele consegue entender o tom da palavra, né? Tipo assim, qual a linguagem da palavra. Então, tem algumas coisas que ajudam ele a responder, tá? Então, esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto, depois que você já está conversando com ele leva tudo que você fala, né? Ele leva para o que eles chamam aqui de Moderation API, ou seja,
aquilo ali que você está levando tem alguma coisa ruim, ou seja, você está perguntando para ele, poxa, onde é que eu baixo um filme pirateado? Ele consegue entender. Ele vai falar, pô, calma aí, essas palavras são ruins, eu treinei o humano lá no Reinforcement Learning falou para mim que pirataria é ruim. Então ele consegue entender algumas coisas e fala, olha, esse tipo de pergunta eu não respondo, né? Então isso tem todo um processo, tá, pessoal, de como é que ele chega nisso. Bom, dado todo esse overview, assim, foi um overview que nos ajudou no grupo, né, a conseguir entender os artigos, eu espero que tenha ajudado vocês também. A gente vai falar agora, a Camila vai comentar agora sobre o Llama especificamente, né? Então, como é que o Llama trabalha e etc. Aí eu passo a bola para a Camila. Ei, pessoal, vocês estão escutando?